Salve Maria, o terceiro vídeo reagindo aqui ao pastor, né, adventista. Pedro foi o primeiro papa, Cristo fundou a Igreja Católica, etc, 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 né? Vamos lá, né? 1 Coríntios 3, verso 11. Se Jesus Cristo ele é o único, único é excludente, não tem como ser único dois. Se é único, é único. E 1 Coríntios capítulo 3, o verso 11, diz que Cristo é o único fundamento da igreja. O único. Então não tem dois fundamentos. Pedro não é fundamento. Fundamento do quê? Cristo é o único fundamento do quê, ô meu querido? O único que fundou a igreja, exclusivamente, o único. E não pode colocar outro fundamento, fundar outra igreja. Cristo, eles são o quê? Eles são fundamento, os apóstolos são fundamento de edificar a igreja. Fundamento em quê? Em Cristo Jesus. Então, não pode se colocar outro fundamento. O que é outro fundamento? 1 Coríntios 3:11 ou 1 Coríntios 3:11. Outro fundamento de fundar outra igreja. Cristo, ele é exclusivo, o único fundador e fundamento também da igreja. E os apóstolos que edificaram esse fundamento. Como? Tudo que aprendeu desse fundador que é Cristo. Engraçado, os caras... Por isso que, segundo Pedro 20, a Bíblia é proibida o uso e interpretação. O uso e interpretação da sola escritura dá essa confusão, cara. Eu vou interpretar do jeito que eu quero. A Bíblia se auto-interpreta. Não, meu irmão. Por isso que tem um magistério. Por isso que tem um pastor universal. Por isso que tem fundamento dos apóstolos. Olha só que interessante. Não há igreja que eu possa interpretar, que eu possa falar que eu quiser. Não, meu irmão. Tem uma hierarquia. 1 Coríntios 12, 28. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só que interessante. A hierarquia, cara. 1 Coríntios 12, 28. Olha só. Na igreja, coluna sustentável da verdade. Que igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas, ó. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, o que tem? O dom dos milagres. O dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, ó. Quem é a autoridade máxima aqui dessa igreja? Os apóstolos. Pastor universal Pedro. Que pastor é? Quem? Os profetas, os doutores, os dons de milagres, de cura, etc, etc, etc. Que interessante. Isso é o problema, cara. A Universal interpreta de um jeito, a Assembleia interpreta de outro. A Mundial, a Triangular, a Adventista, os Mormons interpreta de outro jeito. A igreja só tem uma interpretação. O fundamento é Jesus, a base, a pedra angular, a rocha, o sustentáculo da igreja chama-se Jesus Cristo. Então Pedro nunca... Sim, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. A rocha. Quem sustenta essa verdade? Quem são as colunas? Olha só. Dessa igreja, desse sustentáculo. Cristo é a cabeça da coluna. Cristo é a cabeça, o chefe da coluna sustentáculo da verdade. Mas quem sustenta, quem edificou essa verdade? Pregação dos apóstolos. Espírito Santo, lembra do Espírito Santo que assiste essa igreja? O Espírito Santo inspirava, falava através deles. Então, os apóstolos que são as colunas. Gálatas 2:9. Paulo fala isso. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas. Colunas do quê? De edificar. Sustentáculo da verdade, fundador Cristo. Tanto Efésios 2:20, edificados o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo. Cristo, a cabeça, Cristo. Igreja, seu corpo místico, os apóstolos, membros da igreja, que são as colunas.
Ele quer tirar o pastoreio de Pedro, tirar Pedro desse pastoreio e deixar só Cristo. Cristo quis assim, cara. Cristo capacitou pessoas para ser seu sucessor, para ser seu porta-voz. Cristo enviou Pedro para ser o pastor dessa igreja. Os caras querem tirar esse pastoreio, os caras querem tirar o que Cristo profetizou, o que Cristo deixou na Bíblia. Registrado em João 21, do 15, 17, Mateus 16, 18, em Atos Apóstolos 15 ali, esse pastor universal, uma das colunas, uma dessas pedras, que é a pedra de líder, coloca a casa em ordem. E os caras querem tirar esse conceito, cara. A profecia bíblica, para colocar seus fundamentos, suas doutrinas, suas distorções. Nunca foi a pedra. A pedra é Jesus. E eu leio mais. Eu vou pular aqui um pouquinho para falar sobre os pais da igreja, porque eles também interpretaram esta passagem de maneira interessante. Agostinho... Agora ele vai usar o pais da igreja, que ele não acredita nessa igreja. Que respaldo você tem a acreditar que os pais da igreja... Pensa, se você não acredita na igreja, que os pais da igreja eram todo católico. Estava sob a jurisdição, sob a pastoria de Pedro. Desde Pedro até o Papa 266 Papa. Então, como, para mim, a patrícia que você vai falar, para mim não tem interesse, porque você não acredita nos pais apostólicos. Que são católicos, não são protestantes. Viveu no ano 400 depois de Cristo. Considerado o maior teólogo católico dos primeiros séculos do cristianismo, deixa para os seus leitores decidir se Cristo aqui designava a si próprio... Olha só a distorção. Os pais apostólicos vai falar, de acordo com Pedro. Cristo é a pedra de ângulo e os apóstolos são a pedra que vai edificar. E os pais apostólicos são as pedras que estão edificando também. Sucessores dos apóstolos. Próximo. Ou a Pedro como a rocha. Tá? Então você já vai perceber, Agostinho aí, já 400 anos depois, não, decidam entre vocês aí o que vocês acham, se é Jesus ou se é Pedro. Crisóstomo, o pregador de língua de ouro. Meu irmão, você tem que ler a patrística toda, não o que você quer. Viu a manobra, a malícia também? Garanto pra você, se você for no escrito, você vai ver que não é isso que ele está falando. Decida vocês. Meu irmão, tem um magistério. O magistério é para isso, para decidir. O magistério é para isso. Os cursilhos é para isso. Outro pai da igreja dos primeiros séculos diz que Jesus prometeu lançar as bases da igreja sobre a confissão de Pedro. Não em Pedro, mas a confissão dele, de que Cristo era o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Se a confissão de Pedro não é Pedro, então, a confissão de Pedro não é Pedro? A base da igreja, o alicerce de edificar, foi a profecia ali na confissão de Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso a Pedro, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu digo, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Sobre a confissão de Pedro, sobre a revelação de Pedro, que Deus deu a revelação a ele, e ele expressou a fé. E Cristo fala, Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai. Então, a confissão de Pedro não foi uma confissão de homens. Foi uma revelação sobrenatural, uma revelação do Espírito Santo. E uma revelação também para ele ser o líder. Que interessante. Então, você vai seguir uma igreja, sim, a confissão de Pedro, mas Pedro não é papa. Sim, a confissão de Pedro, mas Pedro não é líder. Fica meio estranho, meio contraditório, meio em dúvida a profissão, a profissão de fé, e Cristo profetizou ali sobre ti, Pedro, edificaria minha igreja. E ali, Atos Apóstolos 2,14, quem está edificando a igreja quando o Espírito Santo aconteceu? Foi Maomé, foi o Ellen White, foi Rodrigo Silva, foi... Quem? Pedro. Quem fez milagre e prodígio? Primeiro, Pedro. Quem batizou? Pedro. Quem proclamou o evangelho oralmente? Pedro. Quem curou? Pedro. Quem ressuscitou? Pedro. Ah, pastor, pelo amor de Deus, cara. Sujeitinho. Misericórdia, cara. Que pregador de fundo de quintal que tem nessa atualidade sem amor pela igreja, cara.
defendendo a sua pequena empresa e grandes negócios. Ô, pelo amor de Deus, cara. Confissão que Pedro fez. Mas em outro lugar, ele mesmo, Crisóstomo, ele chama a atenção de Cristo como verdadeiro fundamento. Comentário de Gálatas, no capítulo 1, verso 1 a 3, nas homílias, tá? Eusébio, historiador da igreja primitiva, isso aqui é... Você pode pegar todos os padres apostólicos, você pode pegar a história que, sim, Pedro, ele não é a pedra, a rocha de fundamento, de fundar a igreja. A pedra é Cristo. E as pedras, quais outras pedras, segundo 1 Pedro 2, 4 em diante, são os apóstolos que vai edificar a igreja. Então, as pedras são os apóstolos de edificar. Pedra de ângulo, a rocha, central, cabeça, fundador da igreja é Cristo. Todos os pais apostólicos, toda a patrística, Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, São Policarpo, vai falar a mesma coisa, meu querido. Não quero usar a patrística para distorcer os pais apostólicos, está certo. Pedro, ele não é a pedra, rocha, de ângulo, etc. É edificado sobre o fundamento. Pedra de edificar os apóstolos. Simples entender isso. Tendo por cabeça, de ângulo, Cristo. Ponto final. É isso que os pais apostólicos querem transmitir. Como a doutrina da igreja ela é reta, cara. Não fica nessa fantasia. Ela vai direto logo ao ponto. Sobre ti, Pedro. A minha igreja, edificarei minha igreja. Edificarei a minha igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Se edificar o quê, cara? Muito importante, presta atenção porque Eusébio é daquela época, tá? Ele cita Clemente de Alexandria declarando que Pedro, Tiago e João não lutaram pela supremacia da igreja em Jerusalém, mas optaram por Tiago, o justo, como líder. Isso está no livro História Eclesiástica. Outros entre os primeiros pais da igreja, como Hilário de Arles, ensinaram a mesma coisa. Peraí. Como é que Pedro, Tiago e João... Claro, o foco não é mais Jerusalém. É os confins do mundo. Se você for ler, eu tenho essa patrística Eusébio de Cesareia, ali foi destruído Jerusalém, cara. Pedro vai para Roma. Pedro e Paulo pregar lá e edificar a igreja lá. A sede é lá. A sede não é mais Jerusalém. Porque ali os seus reinem com Cristo. Os seus martirizaram, etc. Então não tinha cabimento Pedro ser o líder ali de Jerusalém, cara. E tanto que esse livro, Eusébio de Cesareia, diz que Pedro estava lá em Roma pregando o evangelho. Interessante. O foco não era mais ali, cara. Mas vamos lá, né? Eles não optaram por querer a supremacia se Pedro já era o primeiro. Alguma coisa não está soando bem aqui. E aquilo que Clemente falou, mencionado por Eusébio, de que realmente foi escolhido Tiago o Justo, que é também chamado irmão do Senhor, está em completa harmonia, em completa consonância com Atos capítulo 15. Você vai perceber que em Atos capítulo 15 havia que é uma interessante, certa hein? discordância Interessante por conta aqui. de Paulo, que estava pregando para os gentios, e ali alguns judeus estavam exigindo que aqueles gentios fossem circuncidados. Paulo, então, há então um concílio em Jerusalém, onde todos os apóstolos se reúnem, e havia tamanha discórdia entre eles ali, de maneira que, no verso 12, diz assim: então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Você vai perceber que a palavra final aqui no concílio de Jerusalém foi de Tiago, não foi de Pedro, não foi de outro apóstolo,
foi de Tiago. Então essa ideia de colocar Pedro como... Parabéns, você destruiu o texto, hein, meu querido? Como são baixos, em Atos, vamos desmascarar ele, encerrar esse vídeo aqui, ó. Olha só, cara. Então, Tiago é a autoridade máxima ali em Jerusalém. Então, ó, nem Paulo, nem Barnabé, nem Tiago resolveu a questão. Quem resolveu a questão? Ele disse que a última palavra foi de Tiago. Claro, depois que Pedro já tinha acalmado, depois que Pedro já tinha resolvido a solução, Tiago se manifestou. Para falar o quê? Do pastor universal. De Pedro. É isso que ele não mostra. Por isso que esse é o perigo de usar versículo separado. Mas ele esqueceu o 7, esqueceu o 8, esqueceu o 9, esqueceu o 10, esqueceu o 11, esqueceu o 12, ó. Ele usou, deixa eu ver, 12, ó. Toda a Assembleia, Atos Apóstolos, 15 e 12. Ele usou 12 e 13, ó. Toda a Assembleia ouviu em silêncio, somente em seguida ouviu Barnabé e Paulo contar quanto milagres e prodígio Deus fez por meio deles entre os gentios. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, vós ouvi-me, disse-lhe. Ele usa o 14, ó. Tiago está falando de quem? Olha só. Olha como esses caras são, sem comentário. Simão narrou, ó. Tiago falando. Que ele não citou, ele citou o 13, ó. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Aonde que a última palavra aqui foi de Tiago? Aonde você viu isso aqui? Aonde você leu isso aqui? Quem resolveu a questão? Mateus 16, 19. Quem tem a chave? Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Não será chamado Simão Pedro, mas será chamado Cefa, Kefa, João 1, 42. Em João 21, do 15, 17. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas, certo? Pedro tem a chave, Pedro tem o pastoreio, Pedro tem o envio. Cristo profetizou sobre a vida dele que ele ia edificar a igreja e ele seria o líder dessa igreja e Pedro colocando a casa em ordem aqui, ó. Nem o bispo ali de Jerusalém, que era de São Tiago, resolveu a questão. Nem Paulo resolveu a questão. Ele vem falar que a última palavra veio de Tiago. Aonde você achou isso? Falso profeta, mentiroso. Típico. Que de honestidade teológica. Que falta de amor pela escritura. Agora vamos lá. Quem resolveu a questão? Quem colocou a casa em ordem? O foco de Pedro não era Jerusalém, o foco de Pedro era proclamar, sair por aí proclamando o evangelho. Olha só, Atos Apóstolos 15, 7. Ao fim de uma grande discussão, ao fim de uma grande discussão, por que não levantou Tiago? Pedro levantou-se, ele disse, por que não levantou Tiago? Ao fim de uma discussão, levantou Pedro-se e disse, irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu. O quê? Irmãos, há muito tempo Deus me escolheu. João 21, do 15 a 7, Mateus 16, 16 a 18. Interessante. Dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus, o evangelho e cresce. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção de alguma entre nós, e eles purificando-lo pela fé, os seus corações. Por que, pois, provocais agora Deus impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nos puderam suportar? Nós cremos
que pela graça do Senhor, que Jesus seremos salvos extremamente com ele, ó, pela graça. Sábado esquece, meu querido. Toda a assembleia, olha só, silenciou a mente. Em seguida, ouviu Barnabé e Paulo. Nem Paulo e Barnabé conseguiu controlar. Contaram quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles, entre os gentios. 13. Depois de terminar a área, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Agora ele vai falar de Pedro. Ó. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Para, meu querido. Para. Abaixa essas portas aí dessa igreja. A sua igreja não tem um líder universal. A sua igreja não tem a verdadeira doutrina. A sua igreja não tem fundamento dos apóstolos. A sua igreja não tem o Paráclito, Espírito Santo. A sua igreja não tem a verdade, porque a sua igreja não é a coluna sustentável da verdade. A verdade divina e celeste será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Fecha, acabou. Viu como desmascaram um mentiroso? Porque o foco deles é defender a praquinha adventista do sétimo dia. Fundador Wally White, Willie Mille, e por aí vai, Priri, Parará. A igreja de Cristo não tem praca. É uma igreja que goza da graça, é uma igreja que tem pastor universal, igreja que tem doutrina, a igreja ora junto com Maria, a igreja tem cabeça, Cristo, e a igreja é esposa mística do Senhor. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Vamos acordar, vamos estudar. Tá aí, você vê, só analisar os versículos que eu coloquei, o que eu falei e o que ele tá falando. E o cara tem a cara de pau de usar os padres apostólicos que amam a igreja e defender a igreja. Cita teólogo protestante, historiador protestante que é contra. Aí fica mais bonito, né? Mas seguir os caras da patrística que são católicos. Os pais apostólicos vai falar mal da esposa do Senhor. Os pais apostólicos vai falar mal do pastor universal. Os caras querem defender a igreja deles usando os pais apostólicos. Os pais apostólicos são todos católicos. Igual vi um debate de um protestante com um diácono. O cara usava a patrística, cara. Para tentar refutar o diácono. Típico de Satanás, usar a palavra, usar a história da igreja para perseguir, cara. Interessante, né, meu? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Sem paciência, cara. Pra escutar esses caras, né? É igual mato, cara. Os caras, eles brotam igual mato, cara. Toda esquininha tem uma igreja. Fundo de quintal tem igreja. Você vira uma esquina, tem uma igreja. Era um boteco, fechou, virou uma igreja. Era uma academia, fechou, virou uma igreja. Era um salão de dança, fechou, virou uma igreja. E por aí vai, cara. Não é assim a igreja de Cristo não, meu querido. É salve Maria, cara. Salve Maria, sempre virgem.